Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar para que nós tenhamos a salvação eterna. Só conhecendo a palavra de Deus e nos arrependendo de nossas iniquidades, vamos chegar ao paraíso. Liturgia de 31 de agosto de 2022, quarta-feira, 22ª semana do tempo comum, último dia do mês, 31 de agosto. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia, para com aqueles que vos invocam. Salmo 85, versículos 3º e 5º. Oração do dia. Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 1º ao 9. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive de vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois que é Apolo? Que é Paulo? Não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade. Mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo 33, versículos do 12 ao 13, 14 ao 15, 20 ao 21, refrão 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus, o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele, seu santo nome é nossa única esperança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Vamos agora aclamar o Evangelho com um pequeno trecho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vamos aclamar? Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho, aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 38 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou imediatamente. Ela se levantou então e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, nós vamos à reflexão agora dos textos bíblicos. Eu gostaria de passar para vocês também uma mensagem a respeito da carta de São Paulo aos Coríntios. Porque às vezes, como o próprio São Pedro diz, São Paulo escreve ele é um doutor da igreja, um poliglota, e escreve de uma forma que muitas vezes os fiéis não entendem completamente. Então vamos lá, capítulo 3 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, versículos do 1º ao 9. Eu vou passar para vocês então. Enquanto os cristãos condicionarem a própria fé à preferência por um pregador ou líder, demonstram fé imatura. Enquanto os cristãos condicionarem a própria fé à preferência por um pregador ou líder, demonstram fé imatura. O líder nosso é Deus, é Jesus. Temos que clamar por Deus Pai, Abba Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Agindo de forma imatura, eles estão sendo levados por princípios que dividem e que são contrários ao princípio básico que provém do Espírito, a unidade em Jesus Cristo. São Paulo se serve de duas imagens, campo e edifício, para apresentar o verdadeiro agente de pastoral. Este é um servidor do projeto de Deus,
concretizado em Jesus Cristo e que consiste em reunir os homens no compromisso de fé com Jesus, cuja ação deve continuar. Se os agentes de fato servem a Cristo, nunca se contradizem. O sucesso não deve levar o agente à vanglória, pois o projeto não é seu. A eficácia vem de Deus, e também dá as aptidões e capacidades, os dons. A responsabilidade é grande, pois o agente deverá prestar contas ao próprio Deus, que provará quanto vale a obra de cada um. Está aí, da Bíblia Pastoral, uma explicação sobre a 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 9, Epístola de São Paulo. Agora, do Evangelho, nós temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. E começou a servi-los, é o título da liturgia comentada do Santini. Lucas, capítulo 4, versículos do 38 ao 44. Certa vez, na fronteira entre Samaria e Galiléia, Jesus declarou curados 10 leprosos e mandou que fossem ao templo de Jerusalém, onde os sacerdotes lhes dariam um atestado de saúde. Com isso, poderiam regressar ao convívio social sem a pecha de sua impureza ritual. No caminho, viram-se curados. Apenas um estrangeiro, regressou para agradecer a Jesus, que se admirou com a ausência dos outros 9. Sem dúvida, a gratidão é uma bela maneira de agir após a cura recebida. Mas existe uma outra forma de aproveitar a cura recebida. No Evangelho de hoje, São Lucas narra como Jesus curou a sogra de Pedro, que sofria de uma febre aguda. Bastou uma ordem verbal e a febre a deixou. Vendo-se curada, a mulher se levantou e pôs-se a servir Jesus e sua comitiva. Esta mulher anônima, como tantas outras personagens sem nome em todo o Evangelho, vem nos dar o melhor exemplo a ser imitado. Sua cura faz sentido, pois habilitou-a a prestar serviços ao Mestre. Ao mesmo tempo, questiona nossas motivações mais profundas que nos levam a procurar por Jesus. Por que de fato o procuramos? Só para estar bem? Só para ter paz? Só para garantir uma vaguinha no céu? Ou será, quem dera, para nós nos pormos, nos colocarmos a serviço do Evangelho? Será que é para nos pôr a serviço do Evangelho que buscamos a Cristo e pedimos sua força, a saúde física e todo o leque de dons do Espírito Santo? É para isso. Para a divulgação do Evangelho? Pense bem. Depois de 38 anos de caminhada, dedicando a vida ao anúncio do Evangelho, Santini diz que olha para trás e percebe que Jesus surgiu em seu caminho para que ele assumisse uma missão. E mais, Antônio Carlos Santini diz que está convencido de que não teria perseverado caso não tivesse abraçado a missão que lhe era oferecida. Nossa missão é como a âncora de um navio, pesa, mas dá segurança e estabilidade. Quando nos colocamos a serviço dos irmãos, assumindo ministérios e tarefas na igreja, nós recebemos graças adicionais para o seu desempenho. O próprio fato de assumir a missão traz-nos uma crescente exigência de fidelidade e de coerência, o que acaba por fortalecer nossas disposições interiores. Sim, com certeza o Senhor deseja curar-nos de nossas mazelas, libertar-nos de nossas cadeias, perdoar nossos pecados. Ao mesmo tempo, porém, Ele deseja saber o que é que nós faremos com esses dons. Para refletir, orai sem cessar,
ai de mim, se eu não evangelizar. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vamos agora ao santo do dia, São Raimundo Nonato. Olha, eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Estou dizendo a fonte, mas eu acrescento que quem entrar nos meus endereços eletrônicos, eu autorizo usar livremente tudo, os vídeos, os textos, para a evangelização, para tentar salvar almas. Jesus é quem mandou, né? Ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça. Então, entre aí no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, mais fácil, hein? Paulo Roberto Maciel Maciel. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. No Instagram é meio instável. Parece que o próprio nome diz Insta. É instável. Tem vezes que você vai lá e consegue postar, tem vezes que não. Mas fácil é o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. São Raimundo Nonato é o santo do dia 31 de agosto. Raimundo nasceu em Portell, na Catalunha, Espanha, em 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. O seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante o trabalho de parto antes de dar-lhe à luz. Por isso, Raimundo Nonato recebeu esse nome. Recebeu o nome de Nonato, que significa não nascido de mãe viva. Ou seja, foi extraído vivo do corpo sem vida da mãe. Entenderam? Nonato significa não nascido de mãe viva, extraído vivo do corpo sem vida dela. Dotado de grande inteligência, fez com certa tranquilidade seus estudos primários, e o pai, percebendo os dotes religiosos do filho, tratou de mandá-lo administrar uma pequena fazenda de propriedade da família. Raimundo, no silêncio e na solidão em que vivia, fortificou ainda mais a sua vontade de dedicar-se unicamente à ordem de Nossa Senhora das Mercês, fundada por seu amigo Pedro Nolasco, também santo hoje. A ordem tinha como principal finalidade libertar cristãos que caíam nas mãos dos mouros e eram por eles feitos escravos. Nessa missão dedicou-se de coração e alma. Apesar da dificuldade, conseguiu o consentimento do pai e, finalmente, em 1224, ingressou na ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador. Ordenou-se sacerdote e seus dotes de missionário vieram à tona, dedicando-se nessa missão de coração e alma. Por isso foi mandado em missão à Argélia, norte da África, para resgatar cristãos das mãos dos muçulmanos. Conseguiu libertar 150 escravos e devolvê-los às suas famílias. Quando se ofereceu como refém, sofreu no cativeiro verdadeiras torturas e humilhações. Mas mesmo assim não abandonou o seu trabalho. Levava o conforto e a palavra de Deus aos que sofriam mais do que ele. Já estavam prestes. Olha só. Sofriam mais do que ele. Já estavam prestes a renunciar à fé em Jesus Cristo. Olha que trabalho, hein? Ele fazia isso e as pessoas voltavam a ter fé. Muitas foram as pessoas convertidas por ele, o que despertou a ira dos magistrados muçulmanos, os quais mandaram que lhe perfurassem a boca e colocassem cadeados para que Raimundo nunca mais pudesse falar e pregar a doutrina de Cristo.
Raimundo sofreu durante 8 meses essa tortura até ser libertado, mas com a saúde abalada. Quando chegou à pátria, na Catalunha, em 1239, logo foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX, que o chamou para ser seu conselheiro em Roma. Empreendeu a viagem no ano seguinte, mas não conseguiu concluí-la. Próximo de Barcelona, na cidade de Cardona, já com a saúde debilitada pelos sofrimentos do cativeiro, Raimundo Nonato foi acometido de forte febre e acabou morrendo no dia 31 de agosto de 1240, quando tinha apenas 40 anos de idade. Raimundo Nonato foi sepultado naquela cidade e o seu túmulo tornou-se local de peregrinação, sendo então erguida uma igreja para abrigar seus restos mortais. Seu culto propagou-se pela Espanha e pela Europa, sendo confirmado por Roma em 1681. São Raimundo Nonato, devido à condição difícil do seu nascimento, é venerado como padroeiro das parteiras e dos obstetras. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, persevere. Se for para o seu bem, Deus atenderá ao seu pedido. E Maranatá, como nós católicos falamos, ou Maranata, como falam nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos, o significado é o mesmo. Do aramaico, o dialeto de Jesus, para o português, significa vem, Senhor, Senhor, vem, vem, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Estaremos numa dimensão mística inenarrável, inimaginável, inefável. Não tem como nós, criaturas, descrevermos como será o juízo final. Jesus vai voltar com seus anjos e julgará toda a humanidade. Isso sabemos. Ele julgará toda a humanidade. Mas é algo indescritível, né? Já pensou? Jesus voltando com todos os seus anjos. Não haverá mais esse espaço e tempo que conhecemos. E ele julgará vivos e mortos. Ressuscitará os mortos para julgamento, junto com todos os que estiverem vivos. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno, a danação eterna. Nós queremos o céu, o paraíso, o gozo eterno, a felicidade em plenitude, o Éden, o novo Éden. Por isso, vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, pecados do pensamento, das palavras, das omissões. Perdão, Senhor, pelos pecados passados, presentes, futuros. E me dê a vida eterna. Meu Jesus Cristo, meu Redentor, eu quero a vida eterna.